Mateus 11, de 28 até o 30. Jesus está se dirigindo a algumas pessoas, a um conjunto de pessoas. E ele está falando genericamente para estas pessoas o seguinte: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Então veja só, venham a mim, Jesus diz, venham a mim, é um convite. Venham a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, abatidos, frustrados, desanimados, desalentados, todos que precisam de um conforto espiritual, venham a mim e eu darei a vocês descanso. Então, essa é uma promessa do Senhor. Venha a mim, ele diz, vocês que estão necessitados de um conforto especial, e eu darei a vocês o descanso. O verso seguinte diz assim, são dois versos, né? São 28 e 30. Não, três versos, 28, 29 e 30. Então, 29. Tomem sobre vós o meu jugo. Jugo aqui significa o currículo do mestre. Tome sobre vós o meu currículo, o meu conjunto de ensinamento. Então, tome sobre vós ou vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Então, ele está dizendo, venham, eu vos aliviarei. Depois eles aprendam de mim e encontrareis descanso para as vossas almas. Isso aí, agora o 30 só. Pois o meu jugo, ou seja, o meu ensino é suave, o meu fardo é leve. O que ele queria dizer? Traga o seu fardo pesado, traga o seu fardo complicado, traga o seu fardo difícil. Venha até mim e eu darei alívio e descanso. Aprenda de mim, entenda os meus ensinos, pratique os meus ensinos e você vai encontrar mais do que um atendimento eventual. Você vai construir um entendimento, uma compreensão que vai produzir para você um caminho de descanso, de paz, de equilíbrio, de prosperidade. Então, um convite para que você venha até Ele. Um convite para que você traga para Ele todos esses fardos que podem estar representados por alguma experiência na sua vida. E que trazendo esses fardos, coloque aos pés dele, porque ele diz, eu dou alívio, eu dou descanso. E ele diz, venha também disposto a aprender de mim, porque o que aprende de mim e pratica o que eu ensino, encontra o descanso para a sua alma. Uma vez o salmista diz, porque estás abatido, ó minha alma, e porque te perturbas dentro de mim. É exatamente para essa alma abatida, essa alma perturbada, essa alma abalada, é para esta alma que o Senhor está dizendo, darei descanso para as vossas almas. O Senhor então traz isso. Então, eu aprendi aqui nesse texto coisas que eu quero compartilhar com vocês. A primeira coisa é, venha a mim. Muitas vezes nós carregamos um fardo, muitas vezes nós passamos por dificuldades, mas nós nem conhecemos a pessoa de Jesus. Então significa que vamos carregar os nossos fardos sem podermos contar com a sua bênção, o seu apoio, o seu refrigério. Porque a primeira coisa que nós temos que fazer é entender, compreender, saber sobre Jesus. Segunda coisa é saber onde encontrá-lo, como falar com ele, como estabelecer um relacionamento com ele, para que a gente possa ser abençoado e usufruir os benefícios desta oferta que ele faz, resultado do convite que ele mesmo faz. Mas a grande questão é que muitas vezes nós não temos a compreensão de quem é Jesus, onde ele está e como podemos chegar até ele. Muito tempo lá no ministério de Jesus, uma senhora que estava com uma hemorragia há muitos anos,
E a Bíblia diz que ela tentou com todos os médicos encontrar uma solução. E ela não encontrava uma solução. Diz a Bíblia que ela piorava a cada dia. Aí depois a Bíblia diz que ela não teve o sucesso e ela gastou tudo quanto tinha. Então ela não tinha mais recursos e nem tinha mais médicos que ela pudesse visitar. Nesse contexto, diz a Bíblia que ela ouviu falar, sabe de quem? De Jesus. Ela ouviu falar de Jesus. E o que ela ouviu foi tão interessante, foi tão inspirativo, foi tão desafiador, que ela formulou um entendimento na sua mente, no seu coração. E ela disse assim: e se tudo que estão falando dele é verdadeiro, se eu tão somente tocar a orla do seu vestido, da sua veste, eu ficarei curada deste mal. Então ela ouviu falar de Jesus e formulou uma bênção, uma expressão de fé dentro do seu coração e da sua mente. Ela disse assim: se eu tão somente tocar a orla do seu vestido, eu ficarei curada deste mal. Olha, já estava com essa hemorragia, com esse fluxo de sangue. Ela já estava assim há muitos anos. Quantos anos? 12 anos. Ela arrastava esse problema. E ela lutava para vencer esse problema, mas não conseguia. Quando ela ouviu falar de Jesus, ela disse: eu vou ao encontro dele. Eu vou tocar as vestes dele. Porque se eu conseguir tão somente tocar as vestes dele, eu vou ficar curada. Ela tinha esta crença. Ela formulou essa crença. Ela desenvolveu essa fé, essa confiança. Mas ela era uma mulher que tinha um fluxo de sangue. E pelo contexto social ela era discriminada, ela não tinha liberdade de estar livremente entre os outros, porque isso representava alguma coisa ruim, ao ponto de se dizer que era uma mulher que tivesse um elemento imundo em sua vida. Então ela já era constrangida pela situação e ela já era restrita pelo momento que ela vivia. Ela estava meio que distante, alienada. Mas ela disse: eu desenvolvi uma confiança que me leva a andar na direção do Senhor. E ela foi. E a Bíblia diz que Jesus estava envolto numa grande multidão, uma multidão ao redor dele. Imagine, uma multidão e ele no meio, né? E as pessoas empurram aqui, empurram para ali. E a Bíblia diz que ela foi, lutou, batalhou, enfrentou a multidão, foi lá, se expôs. E chegou até a possibilidade de encontrar-se com Jesus, e ela está por detrás dele, e ela conseguiu fazer o que ela disse no seu coração, que era a sua fé. Ela tocou a orla dos seus vestidos. A Bíblia diz que naquele momento ela sentiu-se curada do seu mal. Ela ainda não tinha toda a certeza, mas sentiu que alguma coisa especial tinha acontecido na vida dela. E ela foi surpreendida, porque Jesus faz uma pergunta. Ela não falou nada, mas Jesus faz uma pergunta: quem foi que me tocou? Jesus faz essa pergunta, parecia uma pergunta absurda. Estava no meio de uma multidão, todo mundo empurra daqui, empurra dali. A multidão grande. E o Senhor pergunta: quem me tocou? Aí os discípulos respondem: Senhor, todos estão te tocando, porque como não? Todos te tocam de alguma maneira. Aí ele falou: não, mas alguém me tocou diferentemente. Por quê? Porque de mim saiu virtude. Jesus sabia que naquele momento alguma coisa tinha acontecido de especial entre ele e alguém que por fé havia tocado a orla do seu vestido. Então naquele momento Jesus pergunta: quem foi que me tocou? Ele queria identificar de dentro da multidão quem tinha exercido essa fé ao ponto de chamar a sua atenção, porque ele percebeu que dele saiu o poder, a virtude, que realizou algo especial na vida de alguém. Então essa mulher, disse a Bíblia, era tremendo, meio atônita, ela dá a volta, apresenta-se a ele e diz: Senhor, fui eu. Aí ele fala 3 coisas para ela, e são 3 coisas interessantes. O que ela foi buscar lá com Jesus? A cura de uma hemorragia
de um fluxo de sangue que já durava 12 anos. Ela foi pegar uma coisa e ela ganhou 3 coisas. A primeira coisa que ela ganhou foi: seus pecados estão perdoados. Você ganhou a salvação. 2, vai em paz. Você não vai ser mais uma pessoa atribulada. Você agora tem a graça do Senhor sobre a sua vida. E 3, ser livre desse teu mal, ser curado. Então Jesus trabalhou no seu espírito, trabalhou nas suas emoções e trabalhou no seu corpo. São as 3 dimensões. Seus pecados estão perdoados. Seu espírito está em comunhão com o meu espírito. Há uma reconciliação. O pecado já não faz separação entre nós. Agora nossas vidas estão conectadas. 2, vai em paz. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o nosso coração e a nossa mente. Então aquele momento foi um momento de dar a ela uma outra bênção. A bênção da paz de Deus, que excede todo entendimento. E naquele momento ela conclui dizendo: o que você veio buscar, você já tem. Vá em paz. Tua fé te salvou. Ser livre desse teu mal. Então Jesus convida hoje, é diferente. Naquele momento ela ouviu falar e ela decidiu procurá-lo. Hoje ele convida. Ele te convida, ele me convida, ele convida centenas que estão conosco na internet. Ele convida para que você, identificando em sua vida uma necessidade, alguma coisa que te atormenta a vida por qualquer motivo, alguma coisa que é pesado para você, alguma coisa que você não compreende, não entende, alguma coisa que representa algum desconforto, algum aprisionamento, alguma situação da qual você já vem lutando para se livrar, já vem lutando para vencer, e parece que as coisas não acontecem, você vê o tempo passando e aquilo que você leva não se resolve, não encontra uma solução. Então você está naquele grupo ao qual Jesus se dirigiu lá no passado e disse: se você está sobrecarregado, se você está infeliz por alguma razão, se algo está machucando a sua vida, o seu coração, ele diz: pode vir a mim, porque eu vou dar descanso para a sua alma. Eu vou dar a você algo especial, que vai abençoar você, tirando você desse estado de angústia, de tensão, de dificuldade. Ele vai colocar na sua vida a virtude que traz a paz, onde há conflito, dificuldade, problema, dor. A paz de Deus é a bênção que Ele dá para gerar dentro de nós o descanso que nós precisamos, para o nosso equilíbrio emocional, para a nossa estabilidade emocional. Ele vem, pode vir e eu vou aliviar a sua vida. E olha que coisa interessante, ele vem. Então ele diz: você está cansado. Já viu você alguma vez cansada? Rapaz, estou cansado, estou exausto, não sei o que fazer. Tudo que eu faço dá errado. Não tenho muita situação pela qual eu me alegre. Ele diz: todos vós que estáis cansados e oprimidos. Às vezes você está oprimido numa situação de opressão. Às vezes é uma opressão espiritual, às vezes é uma opressão circunstancial, familiar, alguma coisa que tira o seu sono, tira a sua paz, tira a bênção da sua vida. Ele diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados. Então ele diz que você pode vir. E ele diz: eu vou aliviar o seu fardo. O meu fardo é leve. Eu vou te dar um fardo leve, que vai ser bênção de transformação na sua vida. Então ele te convida, porque ele sabe que se você sofre as angústias disso, ele pode trazer uma resposta libertadora para a sua vida. Ele pode trazer uma resposta salvadora para a sua vida. Ele pode trazer algo especial
que vai fazer do seu momento histórico um momento de experimentação da presença de Jesus, fazendo uma divisão de águas na sua vida, antes e depois. Porque o que aconteceu com aquela mulher foi que quando ela ouviu falar de Jesus, ela decidiu no seu coração que ela faria um caminho na direção dele. Por que ela caminhou na direção dele? Porque ela moveu-se de fé, de confiança de que ele poderia ser resposta para a sua necessidade. Então, se você sabe que há um Senhor, e nesta noite estou lhe falando sobre ele, você pode formular no seu coração uma atitude de fé, e você pode caminhar na direção dele. Senhor, eu quero pela minha fé tocar o Senhor, eu quero que o Espírito do Senhor me toque, eu quero que a graça do Senhor entre na minha vida, eu quero a virtude do Senhor sendo derramada sobre a minha vida, eu quero ser ungido ou ungida pela tua presença, pelo teu poder, pela tua graça, porque isso que tem atormentado a minha vida, eu quero deixar no teu altar e quero que o Senhor coloque no lugar disso a paz de Deus que excede todo entendimento. Essa entrega que aquela mulher fez, essa busca que ela fez, a coragem de enfrentar as dificuldades, as adversidades, mas ela esqueceu todas estas coisas porque ela focou numa só coisa: eu quero tocar em Jesus, eu quero que Jesus esteja ao alcance da minha fé, da minha relação, do meu relacionamento. Eu quero falar com ele, eu quero tocar, eu quero experimentar tudo isso que falam dele. Eu quero que seja verdadeiro na minha vida, e moveu-se de fé para que isso fosse possível. Portanto, o Senhor Jesus Cristo te convida, venha. E quando ele convida, venha, ele diz assim: experimente, venha a mim e eu darei a você o... Então venha e experimente pela sua fé a presença de Jesus. A presença de Jesus é para ser experimentada na vida. A presença de Jesus é para ser vivenciada. Não é apenas para você saber disso retoricamente ou teoricamente. O Senhor Jesus Cristo se propõe a dar o descanso para o seu cansaço. Ele se dispõe a dar a libertação para o seu aprisionamento. Ele se propõe a ser um diferencial na sua vida, porque ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então ele tem uma ação que é correspondente ao convite que ele faz. Se ele te convidou para vir, é porque ele tem algo que ele pode te oferecer. Se ele te chamou quando você está cansado, oprimido e sobrecarregado, ou por qualquer outra razão, ele tem algo que é correspondente à sua necessidade. E ele vai dar a você uma resposta de acordo com a necessidade que você tem. Você precisa ouvir falar de Jesus, precisa formular uma fé e precisa aproximar-se dele com convicção, porque ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje, ele é o mesmo eternamente. A Bíblia diz que ele está hoje onde? Onde é que ele está hoje? À direita do Pai, onde ele é nosso advogado. E ele diz: não vos deixarei órfãos, enviarei para vocês o meu Espírito Santo, que estará convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então significa que você não está abandonado nos caminhos da vida. Significa que você não está desiludido por uma falta de recurso, que um Deus poderoso que te ama se interessa por você e dispõe para você. É a presença do Senhor. E pode ser que você esteja andando no vale das sombras da morte, mas a Bíblia diz assim: ainda que eu ande pelo vale das sombras da morte, vivendo todas as agonias da morte, ainda assim eu não temerei, porque o Senhor está comigo, a sua vara e o seu cajado pastoral, isso me consola e me conforta. É a presença de Deus, muito mais do que a presença da sua mensagem. A mensagem é só para te lembrar que o Senhor está vivo, ele ressurgiu, ele está ao alcance da nossa experiência pessoal,
podemos ser um com o Senhor. Ele é a videira, nós somos as varas, estamos conectados nele, por isso que produzimos o fruto da videira. Não é o fruto da nossa carnalidade, é o fruto da videira, porque ele é a videira verdadeira. Faz sentido para vocês? Então ele está dizendo lá, o alívio espiritual. O que o Senhor está dizendo para as pessoas? Pode vir que você vai ter acolhimento. O Evangelho é uma palavra de acolhimento. Deus estava em Cristo, fazendo o que com a humanidade? Reconciliando o mundo consigo mesmo e colocou em nós a palavra da reconciliação, ou seja, Ele nos reconcilia e nos habilita a sermos como Ele, reconciliadores. Então o Senhor está querendo trazer o acolhimento para as nossas vidas. A Bíblia diz que Ele quer nos agasalhar embaixo das suas asas, como a galinha faz com seus pintinhos no tempo das dificuldades, da proteção. Então o Senhor é um Deus que acolhe, é um Deus que nos recebe, é um Deus que nos convida, não para nos julgar e nos discriminar e julgar de fora de volta. Ele nos convida para operar nas nossas vidas, para agir nas nossas vidas, para trabalhar nas nossas vidas, para gerar algo novo nas nossas vidas. Por isso que a Bíblia diz que quem está em Cristo é o quê? Nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez. Então aquela mulher que estava com aquele grande problema, quando esteve em Cristo, algo diferente aconteceu na vida dela. Transformações acontecem quando nós temos uma experiência pessoal com Jesus Cristo, com o seu Espírito Santo, com as bênçãos da palavra do Senhor. Quando estas coisas acontecem verdadeiramente em nós, então o Senhor está presente na nossa experiência. Então experimente, porque Ele não somente te acolhe, Ele propôs dar a você suporte. Que tipo de suporte? É aquilo que te sustenta nas horas mais difíceis. A Bíblia tem uma passagem linda que diz que Deus afofa a nossa cama no dia da enfermidade. Muitas vezes a enfermidade vai demorar um pouco, mas nós temos da parte de Deus uma assistência tão especial que Ele nos acolhe, Ele é presença conosco até no vale das sombras da morte. E uma outra coisa interessante nesse momento é que o Senhor Jesus não somente nos acolhe, Ele não somente nos ensina, nos abençoa ali com a bênção daquele momento de superação de uma tensão, mas Ele se propõe a ser o nosso mestre, o nosso ensinador, para preparar a nossa vida para que nós sejamos capazes de construir nós mesmos o descanso que a palavra dele nos ensina a alcançar. Então Jesus diz, no primeiro momento eu te alivio, porque você não tem condições, mas eu preparo a sua vida para ela ser uma vida que vai encontrar descanso, que vai encontrar a paz, que vai encontrar a estabilidade. Venha aprender comigo, venha aprender, venha conseguir alcançar, você assimilar, a palavra é essa, venha assimilar o conteúdo do meu jugo, o conteúdo do meu ensino, assimile isso e você vai encontrar o descanso pela prática da minha palavra, pela prática do meu ensino. Por exemplo, você vai aprender com ele, bem-aventurados os limpos de coração. Por que é bem-aventurado o limpo de coração? O que vai acontecer com ele? Eles verão a Deus. Então aprenda que os limpos de coração, o Senhor quer ensinar isso para nós. Ele quer ensinar as coisas, os detalhes da sua palavra, para que aprendendo isso a gente descubra o caminho de estar descansado. Quando você quer ver a Deus, então entenda que a palavra lhe ensina a ser limpo de coração. E assim, quando você chora, entenda
que o Senhor abençoa a sua vida e o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Ele gera esperança para você no meio do seu choro. Ele ensina isso na palavra e você pode confiar que a palavra dele é verdadeira, porque ele diz assim: eu velo sobre a minha palavra para a cumprir, e eu a farei prosperar naquilo para o que eu a enviei. Se ele enviou uma palavra, se ele diz que você pode aprender com ele, se você pode aprender a palavra, se ele está disposto a te ensinar a palavra, o Espírito Santo nos guia em toda a verdade, sendo a palavra a verdade. Ele quer nos ensinar e ele quer que nós nos apropriemos da sua palavra, e ele quer que nós saibamos que ele vai honrar a sua palavra, que ele vai fazer que ela seja verdadeira na nossa experiência pessoal, e ele vai fazê-la prosperar na experiência de cada um de nós. Adote alguma coisa que você ouviu falar de Jesus. Aquela mulher ouviu falar de Jesus, e quando ela ouviu, ela formulou uma decisão, uma atitude: eu quero tocar a orla dos seus vestidos. Então entenda que a palavra do Senhor vai gerar dentro de você fé, vai gerar confiança. Isso que eu estou falando com você é para gerar confiança. Jesus está convidando para que você se aproxime dele. Se tem alguma coisa para colocar no altar, traga e coloque. Mas mais do que isso, entenda que ele está ofertando a você um curso de espiritualidade baseado na sua palavra, e o professor é o Espírito Santo, e ele vai conduzir você para uma apreciação da palavra, um aprendizado que vai te capacitar para ser aquele que descansa, mesmo em tempos difíceis. Descansar no Senhor é mais do que descansar numa cama. Descansar no Senhor é mais seguro e não tem limite, porque ele está aqui e ali, e se você tomar as asas da alvorada, você vai encontrá-lo. Se você descer o fundo do mar, você vai encontrar, porque ele é onipresente. Ele não depende de limitação de tempo, de espaço, porque ele é eterno. Por isso que a Bíblia diz que a vida eterna é esta: que te conheçam a ti como único Deus verdadeiro, e a Jesus a quem enviaste. Vida eterna é mais do que quantidade de vida. Vida eterna é experiências com Deus. Vida eterna é conhecimento de Deus, é amplitude de relacionamento com Deus. Quanto mais você cresce no relacionamento, quanto mais você amplia sua visão de Deus, quanto mais eterna é a sua salvação, mais grandiosa é a sua experiência, e você vai ver que você transcende os limites do mundo, e você pensa na sua vida com Deus, não somente aqui, mas por toda a eternidade. É a grandiosidade de Deus que entra na limitação da sua mente, expande a sua mente, amplia seu entendimento, e você fica tão abundante de Deus, que você vive aquela experiência que Jesus diz: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de águas vivas fluirão do seu interior. Rios de águas vivas, de dentro de você. Mas não é um rio igual esse rio Cocó. É o rio espiritual, é aquele rio que está na cidade do Senhor, é aquele rio de águas límpidas. Espiritualmente falando, Deus te dá uma experiência de abundância, e você transborda, e tudo que sai de você é como um rio, que por onde passar, tudo vai transformar. É o rio do Senhor. Porque é Ele que dá esse rio de águas vivas para você. É Ele que coloca isso dentro de você. Mas você precisa aceitar o convite. Se você foi convidado para a festa, mas não foi, e tem gente que não vai porque não tem o vestido, não tem o paletó, não tem o sapato, aí deixa de ir para a festa porque acha que não está em condições. Mas a Bíblia diz: todos aqueles que vierem a mim, de maneira alguma os lançarei fora. Você é convidado especial. Você é para ocupar um lugar dentro da Assembleia do Senhor. Você é convidado a estar na casa do Pai, diante do trono da graça.
representado por Jesus, aquele que cuida de você, né? Então, ele chama você para experimentar e para aprender com ele. Ele quer te ensinar. E em quarto lugar, ele quer que você pratique o aprendizado. Você precisa aprender e precisa praticar. Precisa transformar a palavra de Deus em uma atitude, em um comportamento. Se a Bíblia diz que você tem que ser santo, é para ser santo, separado para uso especial do Senhor. Isso é que é ser santo. É separado para uso especial do Senhor. Então, se a palavra diz isso, se o conteúdo do Senhor diz isso, então santifique a Deus no seu corpo mortal. E aí você vai ver que a graça e o poder de Deus vão estar tão presentes na sua vida que você vai perceber algo novo, algo diferente, e você vai sentir-se resolvida da sua dificuldade, porque a virtude do Senhor encheu a sua vida. Isso a Bíblia chama de plenitude do Espírito. E a gente tem que construir. A parte da gente a gente tem que fazer, porque Deus não vai invadir as nossas experiências particulares ou pessoais, não vai invadir a nossa intimidade. É preciso que nós abramos as nossas vidas e o convidemos a estar conosco. Por isso que a Bíblia diz: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. É um chamado para estarmos em comunhão. É um chamado para estarmos à mesa. É um chamado para compartilharmos as nossas ceias. É um chamado para estarmos com o Senhor, compartilhando o que é nosso e o que é dele. E juntando tudo isso, formando uma unidade. Eu e meu Pai viremos para vós e faremos em vós morada, né? Então, pratique o aprendizado. Porque ao praticar o aprendizado, Jesus dá uma promessa. Vocês vão encontrar descanso para as vossas almas. Então, ao praticar a palavra, ao praticar o ensino, ao praticar o que ele apresenta, você vai encontrar o descanso que a palavra lhe promete, que ele lhe promete na palavra. Então, você pode vir, todos que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, eu vos ensinarei a lidar com os problemas de tal maneira que vocês vão estar em descanso mesmo no meio das lutas e das dificuldades. É o aprendizado com o Senhor a enfrentar a problemática da vida. A vida é problemática e nós precisamos ter recursos espirituais dados pelo Senhor para podermos administrar as coisas que nos acontecem, para que possamos ser mais do que vencedores, ao invés de sucumbirmos a estas situações ao nosso redor. Quanta gente sucumbe e quanta gente se sente vencedora naquilo que poderia, por alguma maneira, derrotar a sua jornada. O Senhor não quer você derrotado. O Senhor quer você como mais do que vencedor. Ele te ensina a ser assim. Ele põe a palavra dele no seu coração. O Espírito te conduz. Quando você estiver tão abatido, que você estiver tão fragilizado, a Bíblia diz que o Espírito dele que habita em você vai fazer o que por você? O que ele vai fazer por você? Ele vai orar por você até com gemidos inexprimíveis, para fazer o que o André acabou de dizer, para nos consolar, para nos confortar, para nos dar a estabilidade no meio das situações que poderiam nos desestruturar e nos fazer cair ou nos fazer derrotados. O Senhor quer nos dar condições de sermos vitoriosos, né? Pratique o aprendizado, encontre o descanso. Recupere o que você perdeu. Ele também te chama para você recuperar o que você perdeu. Está no texto. Você está vendo o texto? Como é que está? Onde é que você encontra isso no texto? Vinde a mim todos vós que estáis cansados, oprimidos. Você perdeu o seu descanso, perdeu a sua estabilidade. E ele diz: aprenda de mim que você vai encontrar descanso. Então eu vou recuperar aquilo que você perdeu.
se você perdeu a paz, se você perdeu o descanso, se você perdeu a estabilidade, venha a mim e você vai encontrar o descanso. Aquilo que você perdeu por alguma razão, em Cristo você pode reencontrar. Porque Ele é o abençoador das nossas vidas. Faz sentido? Faz? Então, mais uma coisa só. Ele vai recuperar o que você perdeu. É o resultado final. Vem a mim. Você que está vivendo essa experiência. E eu vou te dar o descanso. Eu vou te ensinar a construir uma vida descansada, estável. Eu vou te ensinar a ser mais do que vencedor. Eu vou te ensinar a passar pelas tribulações da vida, sabendo que existe um caminho, que é um caminho que eu trilho e você me segue. E a gente vai atravessar o deserto juntos, a gente vai atravessar os vales juntos, a gente vai andar juntos. Por isso que ele diz, vinde após mim e eu vos farei pescador. Ou seja, me siga, que você vai ter uma vida abençoada. Por quê? Porque para você não vai ter um caminho novo, um caminho pioneiro. O Senhor já terá passado por ele antes de você. Assim ele vai conduzindo os seus passos. Assim você não tem perigo de errar o caminho. Você vai estar seguindo aquele que pela graça de Deus é a bênção do Senhor na sua experiência. E ele te convidou para você participar disso. Ele te convidou para vir. Ele te convidou para unir-se a ele. Ele te convidou para unir-se ao corpo dele, que é a igreja, do qual ele é cabeça. Ele te convida para você andar com ele. Faz sentido isso? Enfim, torne-se um multiplicador. Use a sua nova visão, a visão que ele lhe deu, para que você construa a sua vida, não a partir das suas dores e problemas, mas que você construa a sua vida a partir das possibilidades, das novas oportunidades que ele te dá, quando ele faz você aprender dele e ser uma pessoa vencedora. Não deixe que todas as coisas ruins que por alguma maneira aconteceram ou acontecem ou você teme que aconteçam, não deixe que isso tire a sua paz e o seu descanso. Encha a sua vida com o Senhor, com o Espírito Santo. Tenha a plenitude de Deus dentro da sua vida. Aprenda os ensinos do Senhor e pratique esses ensinos, para que você possa reproduzir na vida aquilo que o Senhor prometeu na sua palavra, porque Ele é fiel e justo para cumprir todas as suas promessas. Organize-se então, aceite o convite de Jesus, abra a sua vida, entregue-se a Ele de todo o coração e saiba que Ele estabelecerá um caminho bom, um caminho abençoado, um caminho brilhante de luz. Quero terminar isso aqui pedindo para você ler comigo Mateus 28, 19 e 20. Mateus 28, 19 e 20. Sabe por que você vai ler isso? Para você saber que Deus tem um propósito muito grandioso na sua vida. Olha só. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Veja agora o próximo. Ensinando-os a obedecer a tudo que eu vos ordenei, tudo que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até a consumação dos séculos. A minha Bíblia diz, estarei convosco todos os dias até a consumação. O que Jesus está dizendo? Eu me proponho a enviar você, a ampliar a visão de você e do tamanho do mundo. Você não precisa ter uma visão pequena, restrita. Eu vou ampliar a sua visão. Vou dar a você uma plenitude de visão. Vou abrir a sua mente. Vou abrir para você saber que você tem potencial para ir até o fim do mundo. Porque eu vou estar com você. Eu vou andar com você. Eu vou caminhar com você. Ele vai dar sustentação para você. E não é uma coisa pontual, acidental, é até os confins dos tempos. Quando você estabelece o Senhor como líder da sua vida, Ele abre as visões, as oportunidades, as portas, as janelas. Ele te capacita, Ele trabalha com você, transforma a sua vida, amplia a sua vida e dá para você a possibilidade de ver o invisível
porque é pela fé que você caminha, é pela fé que você constrói o reino de Deus, fazendo que as coisas que não são se tornem, porque você trabalha em direção ao propósito de Deus. Faz sentido? Então o Senhor diz, agora veja Romanos 1,16 para encerrar. Olha só o que o Senhor diz, o que o apóstolo Paulo diz. Vamos pegar uma carona aqui com Paulo. Veja só o que ele diz. Romanos 1,16. Está lá? Não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Pode ser judeu, pode ser grego, pode ser quem for. Eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação. O evangelho é o ensino de Jesus. É aquele que ele falou que ia nos ensinar. Nos deixou um legado. Eu não me envergonho dos ensinos de Jesus. Eu não me envergonho da orientação de Jesus, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Se você crê e se você adota o evangelho de Jesus como um aprendizado, você vai passar por momentos difíceis, é verdade, mas você vai estar descansado nos braços do Senhor. Amém? Hoje é o primeiro dia da semana, domingo. Amanhã é segunda. Nós não sabemos o que pode nos acontecer na curva do caminho, não é verdade? Não sabemos o dia de amanhã. Mas entrega aqui agora o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E ele vai endireitar as tuas veredas. Entrega o caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Acredite que o Deus que te convidou é aquele que se dispõe a ir com você pelos caminhos por onde você tiver que andar. Nosso Deus e nosso Pai, colocamos nossas vidas nas tuas santas mãos. Pedimos que o Senhor traga para dentro de nós uma fé muito grande, uma fé forte, uma fé inabalável, que nos ajude a confiar na palavra do Senhor, na autoridade do Senhor, na soberania do Senhor, na liderança do Espírito Santo, na comunhão da tua igreja e na caminhada espiritual que o Senhor nos deu a caminhar. Leva-nos debaixo da tua paz, da tua graça, do teu poder. Ó Deus, nós pedimos que a unção do teu Espírito venha sobre nós, que a graça do Senhor nos cubra de maneira muito especial, que o Senhor nos livre dos males, o Senhor traga as coisas boas sobre as nossas vidas, o Senhor estabeleça o caminho à nossa frente e ajude-nos a sermos fiéis no caminho. Fecha as portas erradas, abre as portas certas, lidera as nossas vidas e enche-nos, ó Deus, da tua graça e do teu poder. Traz as tuas bênçãos sobre nós e ajuda-nos a sermos, Deus, instrumentos teus para abençoar todos os que estiverem ao nosso redor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Deus dê aos irmãos uma semana abençoada, feliz.